tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. E aí, Johnny, tá animado? Eu tô contente. Tá tô contente? Feliz, e você? É uma figura, né, gente? Eu também, João. E aí, do que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre violência contra crianças e adolescentes. Violência contra crianças e adolescentes. Tá pesado, hein, João? Pesadíssimo. Né? É. Então, João, atualmente esse tema, né, a violência contra criança e adolescente, é um tema internacionalmente reconhecido, é tratado como um problema de saúde pública, né, para você entender o tamanho das estruturas que isso toma, né, não fica lá mais dentro da escola, que é onde muitas vezes está a maioria das crianças e dos adolescentes, não fica mais só dentro de casa, né, não, perpassa essas estruturas aí e tem um reconhecimento internacional, né, e também é um problema que precisa de direitos humanos para a gente falar desse assunto. Ele é um problema que ele vai envolver as áreas da saúde, e nesse está aí incluso a minha área, né, a área de saúde mental, da psicologia, as áreas de assistência social, as áreas de segurança pública e a justiça, né, João? Porque se a gente está dizendo que é uma violência contra criança e adolescente, a nossa justiça também precisa ser acionada. Então a gente precisa aí de uma análise multifatorial para conseguir compreender as estruturas do que é a violência, de modo geral eu diria, mas aqui especificamente contra a criança e o adolescente. Então, eu sei que eu estudei um pouquinho isso na escola, não é sempre que teve um estatuto da criança e do adolescente. É super recente, né, Johnny? É uma coisa relativamente recente, mas essa questão da gente se preocupar mais com eles eu sei que é recente, mas a violência em si, ela é uma coisa assim mais atual ou sempre aconteceu? Como é que rola? Não, João, desde as civilizações antigas, né? Desde as civilizações antigas que isso acontece, assim, nós adultos violentamos crianças. Eu não vou falar dos adolescentes, João, porque você vai ver que eles não chegavam na adolescência, né? Se chegavam, era depois de sobreviver de todo e qualquer perigo que eles tinham passado ali naquela fase. Então não era, por exemplo, considerado o período da adolescência, né? Criança deriva de criado. Então nos nossos tempos antigos era um adulto pequeno, mas que tinha que trabalhar, que tinha que ajudar. Então, para você ter uma ideia, quando eu falo das civilizações antigas, as crianças elas eram eliminadas das famílias se elas tinham, eu vou falar como eles diziam, tá? Se elas tinham defeitos físicos. Então, lembra, é um criado, mas tem um defeito físico e ela não consegue contribuir, ajudar a trabalhar, então ela não serve, né? Então, tem um defeito físico, era eliminado. Também eram eliminados para equilibrar gêneros, né? Eles percebiam ali na população que está começando a haver uma discrepância de um gênero e de outro, era eliminado o que estava sobrando, né? Uma outra questão, motivos religiosos, né? Sabe-se lá por quê, mas os motivos religiosos também faziam com que as crianças fossem eliminadas. Uma outra questão, a criança não aguenta longas caminhadas, né? Então, como é um criado, tem que ajudar. Não aguenta longas caminhadas, são eliminadas. Então, desde que a gente está aqui, acontece o crime contra a criança e o adolescente, mas não era visto como um crime. Então, o que é novo é a gente buscando esses direitos. Então, João, para você ter uma ideia, um pai, né, os pais, o homem, decidia se aquela criança ia viver ou não. Naquela época ele tinha esse poder de decisão. E aí se ele decidisse, eu não quero essa criança, ela era simplesmente excluída, deixada para morrer desnutrida e a civilização ia seguindo. Então, desde os tempos antigos que isso acontece, não é de agora não.
Gente, um absurdo, né? É muito triste, né? Principalmente se a gente pensar que na atualidade a gente não tá tão distante ainda como deveria estar dessa realidade aí, né? É porque aqui, como a gente tá falando de coisas muito extremas, né? Deixar para morrer desnutrido, vamos matar porque tem mais homem do que mulher ou mais mulher do que homem. Para a sociedade atual, parece que era muito diferente, né? Mas não, a gente comete coisas bem próximas a isso atualmente e diz que está educando, né, João? Então, e aí também para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente também chamou uma participante. Sim, né? Com muito orgulho, com muito prazer. Excelente, ela vai falar um pouquinho pra gente aqui agora, então vamos ouvi-la? Vamos ouvi-la. Olá, meu nome é Andréa Durello. Sou psicóloga clínica e especialista no tema da violência doméstica contra crianças e adolescentes e fui convidada pela Kelly para vir aqui no Café Terapia falar um pouco com vocês a respeito deste tema. Eu penso que nós podemos começar essa reflexão falando um pouco sobre a definição do que é ser criança e adolescente, né? Então, assim, para vários teóricos da psicologia, perante a lei também, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? No artigo 227, e Machado, eles explicam para nós que a criança e o adolescente, eles são seres humanos, indivíduos, né? Em situação peculiar de desenvolvimento. O que significa isso, né? Que são pessoas pequenas que ainda precisam desenvolver, né, seu corpo físico, o cérebro, as habilidades, e eles estão numa situação especial de vulnerabilidade por serem pequenos, por ainda estarem crescendo e se desenvolvendo. Por isso precisam tanto, né, da proteção da sociedade em geral, né, de todas as camadas da sociedade, principalmente da estrutura social chamada família. E entrando na seara da violência, né, falando um pouco já sobre violência, nós sabemos que a violência faz parte de várias estruturas sociais, né? Então nós já sofremos aqui no Brasil de uma violência estrutural, de uma violência social e também sistêmica em diversas estruturas, né, sociais. E a família, ela é a primeira célula social, né, do indivíduo e então, nós precisamos muito da família. E quando a violência já começa dentro da família, no desenvolvimento da criança, é bastante complexo, pois a estrutura primeira que deveria proteger, né, inclusive procurar livrar a criança e o adolescente das outras violências, e aí a gente falando de violência doméstica, então é a violência dentro de casa, né, a violência no lar. Quem deveria proteger não está cumprindo a sua função educativa e protetiva, né, e sim fazendo o contrário. Nós sabemos que nem sempre a criança foi um sujeito de direitos. Se nós formos estudar, né, investigar a situação sociohistórica da criança e da família, nós iremos entender, né, que nós ainda estamos buscando instituir, né, direitos, mais direitos pelas crianças e os adolescentes. Então, ela fala, né, que a gente ainda está tentando instituir esses direitos até os tempos atuais. E as nossas dificuldades se dão, né, de instituir esses direitos para a criança e para o adolescente por todo esse histórico que a gente tem, né, que eu falei lá no início do vídeo. Muitas vezes a criança ou adolescente, quando ele vai para a escola, né, que é o primeiro ambiente que ele vai socializar, que ele vai fazer os vínculos que não é o da família, muitas vezes os pais têm essa preocupação, né, da escola, do bullying e tal, mas às vezes a gente já tem umas falas problemáticas dentro de casa, né, que antecedem a isso. Então o assédio psicológico, ele pode morar no antes, e a gente não precisa esperar que uma criança morra para a gente pensar nessa problemática, porque às vezes uma fala inocente já gera essa problemática. Então, eu lembro
que quando eu estava na escola a gente estudava sociologia e a gente aprendia que a família era a primeira instituição, né? E é mesmo. E aí aquele negócio, a gente às vezes está preocupado com as outras instituições que vão vir depois, mas ali na família o pai às vezes já fala pro filho, ai, para de chorar que você é muito chorão, homem não chora, né? Ou se não vira pra filha e fala, nossa, você é muito teimosa. E ali dentro da família começam os rótulos, né? Sim. Você é muito isso, você é muito aquilo. Quando a criança vai pra escola, ela já sofreu, abre aspas, um pré-bullying. Né? Então, tipo, a escola meio que dá continuidade a uma coisa que já vinha acontecendo. E isso pode se agravar, né, João? Por exemplo, a criança já vai com essa ideia, né? Estou eu indo para a escola, eu sou o chorão, né? Porque parece uma bobagem, parece uma fala inocente, mas gera-se um hábito dessa fala inocente e cria-se um rótulo através dessa fala inocente. Então, será que essa fala é inocente? Então, e tem umas outras que porque elas parecem legais. Então, sabe, quando ela é maquiada de bonita. Então, meu filho é tão bonzinho. Sim. Mas é um rótulo. O filho vai pra escola com o rótulo de bonzinho. Não aí fala não, né, João? Não pode errar nunca. Não pode falar um não, né? Sim. Tipo, se ele fizer alguma coisa que a professora não concorda, mas sua mãe disse que você era uma belezinha, o que tá acontecendo? Aí ele não pode reclamar. Exatamente. Então ele é bonzinho, ou então ele não chora, você é forte, né? Ou então, não, geração de mimimi, tem que ser forte, né? Então o forte aí ele aparece como uma coisa positiva, mas não é tão positivo assim, né? Porque a criança, ela precisa aprender desde cedo a expressar as emoções dela, e o choro faz parte dessas emoções, a reclamação faz parte dessas emoções, né? Ela ainda está aprendendo. Nós ensinamos ela a negar e ainda rotulamos ela, sim, muitas vezes dentro da nossa casa ainda. Então a gente tem que lembrar que é nosso papel, é papel do adulto, no caso aí dos pais, né? Promover um ambiente seguro e respeitoso para a criança e para o adolescente. Eles merecem e precisam desse ambiente, porque como a Andréia falou no áudio, eles estão num momento de vulnerabilidade, né? Eles estão num momento que eles não estão prontos, né? Então a gente não tira uma comida do fogo sem ela estar pronta, né, João? Porque daí tá cru. Não vai dar certo, vai dar problema. É a mesma coisa com o desenvolvimento humano. A gente precisa de um tempo para maturação e que nem passa ali pelos 18, como a gente aprendeu aí ao longo da história, né? Então precisamos cuidar disso. E as nossas palavras, elas podem causar danos profundos e em alguns casos irreparáveis para a vida emocional das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? Então não é mimimi, não é que não pode falar nada, é mais que a gente vai percebendo que a gente só fala coisas negativas e violentas, né? Então, a gente precisa cuidar das emoções das nossas crianças, dos nossos adolescentes, começando em casa. E aí o segundo ambiente seria ali a escola, né? Que é, como o João falou, a segunda instituição praticamente da criança. Então, agora que a gente chegou na escola, a gente também pode falar que o professor também deve contribuir para esse ambiente respeitoso que você falou, né? Também, né? Acho que a Andréia fala no áudio, né? Que antigamente o professor era autorizado a praticamente bater na criança, né? E se os pais não podem, aí com a vinda do ECA, o professor, acho que eu nem preciso dizer, né, João? Então, sim, o professor também tem falas problemáticas, né? Quando ele acha que um determinado aluno, ele julga aquele aluno mais bagunceiro, mais briguento, né? Ou ele acha que o aluno é mais contido, aí às vezes ele pode usar termos de você é medroso, ou todas as confusões daqui você tá, então eu não quero nem ouvir o que você tem para falar, né? Então a gente não deve insultar as crianças, né? A gente não deve ameaçar as crianças e os adolescentes. O problema é que a gente acredita ao longo da nossa história que esse é o único jeito e que isso é educação, né, João? E tipo assim, tem o professor, desde que eu entrei na escola eu percebo isso, né? Tipo, quando você é criança você pensa, o menino é bagunceiro mesmo. Então você meio que acredita no que o professor tá falando. Concorda, né? Tipo, o professor chega
Na minha escola tinha muito isso, a monitora chegava porque estava acontecendo bagunça, e aí virava e falava, por que eu não tô surpresa do Gabriel tá no meio, né? Então, aí rotula o Gabriel. Aí o Gabriel já era o bagunceiro, o Gabriel... Sim. Às vezes o Gabriel, ele é até um pouquinho mais ativo que os outros alunos, mas isso é totalmente normal, né? E aí o menino já começa a pensar, nossa, eu tenho um problema. Eu sou arteiro, eu sou o que dá trabalho, eu sou o que apronta, e ele carrega isso ao longo da vida dele, né? Isso quando também não acontece dos professores ficar comparando, né? Comparar também. Um aluno com o outro que também não é saudável. Exatamente, muito bem lembrado, né? Aqui no consultório tem históricos de gente que sofre muito por comparações com primos, com irmãos. Então veja, a casa e a escola como os primeiros agressores, né, João? Exatamente. E é isso, então a gente precisa promover esse ambiente seguro, esse ambiente respeitoso, esse ambiente amoroso, né? Nós não gostamos de rótulo e a gente acha que tudo bem a gente colocar rótulo na criança e no adolescente. E não tá tudo bem, né? As leis estão aí, se elas foram instituídas, se elas estão em vigor, alguma coisa isso quer dizer, como a Andrea falou, né? Hoje a gente tem pesquisas e muita ciência para comprovar que esse não é o caminho. Fizemos isso num tempo aí lá atrás, porque não sabíamos, ok, mas agora não cabe mais e a gente é que precisa se reorganizar, reaprender, nos abrir para isso. Então a gente começa isso mudando o nosso comportamento, né? O comportamento do adulto. A gente sempre fala em clínica de psicologia para os pais, quem atende a criança também tem contato com os pais. O ambiente da criança e do adolescente muda, o comportamento da criança e do adolescente aos poucos também começa a mudar. Então é mais a gente que precisa rever isso, não são eles. Essa meta ela tá distorcida, certo? Certo. Quero agradecer muito, Andrea, foi muito legal, é um tema muito delicado, pesado, triste, né? Mas é muito importante que haja muitos profissionais preparados para capacitar, para ajudar, né, na capacitação de todos nós, para que a gente possa ter crianças e adolescentes saudáveis no mundo, se desenvolvendo na sua plena potência, certo? E aí, a semana que vem a gente volta, certo, Johnny? Certo. Siga a gente nas nossas redes sociais, o meu é @KellySouza_psi, e o seu, Johnny? O meu é @joão.claquete com K no começo. Isso aí. O contato da Andrea, os meninos deixou aí passando no vídeo enquanto ela comentava, mas a gente também vai deixar aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, tchau.